Vou começar esse vídeo mais uma vez com essa frase que eu uso desde o início da minha gestação. Deus é detalhista. E eu disse para o Senhor que eu contaria o meu testemunho depois do nosso chá. Então vamos lá para a história. Com 1 mês e pouco de casada, eu fui para uma congregação e lá Deus usou uma pessoa e ela pegava na minha barriga e ela dizia que Deus estava repreendendo qualquer coisa, qualquer problema que fosse a vir no meu útero. E que Ele estava colocando um fruto no meu ventre. Ouvindo ela falar, eu chorava muito. E eu ficava pensando, meu Deus, mas eu só tenho 1 mês e pouco de casada. E logo Deus me fez entender que talvez aquela promessa não fosse para agora, mas que Ele estava prometendo e me livrando de algum problema futuro que eu pudesse ter. Seja lá o que for, uma infertilidade, enfim. Ele sabia que o meu maior sonho era ser mãe e o meu maior medo era ser infértil. E ali naquela noite Ele me fez essa promessa. Depois de 1 ano de casada, para ser mais específica, em abril do ano passado, eu resolvi que iria fazer alguns exames porque estava acontecendo algumas coisas que não estavam normais. Sabe aquela bonitinha que vem todo mês para as mulheres? Já tinha 5 meses que não vinha para mim. Eu fazia testes e mais testes e não era filho. Eu também passei alguns períodos de uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. E eu resolvi saber o que estava acontecendo. Marquei uma consulta e eu fui ao médico. E o exame tá aqui que não me deixa mentir. Toda a ultrassom. Chegando lá, o médico me examinou e ele me disse, você está com micropoliscistos. Vários. Meus ovários estavam lotados de micropoliscistos. E eu, tão leiga no assunto, perguntei, mas isso é grave? E ele, tão cruel nas palavras, disse, sim, talvez você não consiga engravidar ou seja muito difícil engravidar, devido à quantidade de policistos que eu tinha. E naquele mesmo momento, eu confesso pra vocês que meu mundo caiu. Eu fiquei dilacerada. Caí aos prantos na sala que eu estava com ele. Ele nem pra me dizer, ser mais profissional e dizer que poderia fazer tratamento ou algo do tipo. Ele foi cruel nas palavras. E eu, como não entendia do assunto, acreditei. E por um momento eu esqueci da promessa que Deus tinha me feito lá no início. E tem pessoas em momentos das nossas vidas, em processos das nossas vidas, que elas vão vir nos machucar. Elas vão vir nos causar dor. E eu confesso pra vocês que esse foi um dia, assim, acho que um dos piores dias da minha vida. Eu saí aos prantos da clínica, as pessoas não entendiam, olhavam pra mim, não entendiam o que estava acontecendo. Peguei o primeiro mototáxi que eu vi na minha frente e eu só queria chegar na minha casa. E ele perguntou, tá tudo bem, senhora? E eu simplesmente não respondi, só sabia chorar. Cheguei na minha casa e eu passei o dia inteiro no meu quarto chorando. Mas ao mesmo tempo eu não questionava Deus, o porquê que Ele tinha permitido isso. Até porque eu já tinha descobrido também outra coisa no meu corpo que tinha me deixado muito mal também. Claro que eu sou ser humano e eu pensava, nossa, por que comigo? O porquê disso tudo? Deus me fez aquela promessa justamente para mim não esquecer quando tudo isso acontecesse, porque Ele já sabia do que eu teria que passar, processos que eu ia passar e disse que eu ia ouvir. Ele queria que eu entendesse, como me fez entender que a última palavra vem dele. Depois eu fui pesquisar a fundo, na internet mesmo, já que ele não tinha me explicado muita coisa. Só me disse essas palavras ruins. Vi que tinha muitas pessoas com relatos dizendo que tinham feito o tratamento, que tinha melhorado. Muitas com vários anos fazendo o tratamento, tentando engravidar e não conseguiam. Muitas fazendo o tratamento com ginecologistas, com uso do anticoncepcional. Outras com remédios naturais. E eu pensei, posso fazer tratamento. E ali a minha mãe me disse, a gente vai marcar no ginecologista, você vai mostrar seus exames. E o que tiver que ser feito, ela vai te dizer. Ali eu dizia pra ela, eu não quero fazer tratamento, eu quero que Deus faça esse tratamento por mim. Eu creio que Ele vai fazer um tratamento por mim, Ele mesmo vai se responsabilizar em fazer isso. Eu cria muito e eu queria que esse tratamento, esse milagre viesse da parte de Deus. O tempo foi se passando e eu não queria fazer o tratamento, me recusei, porque eu dizia pro Senhor, Deus, quem vai fazer isso por mim é o Senhor. E ali o tempo se passou, contei para vocês que vivi isso em abril, quando eu fiz 1 ano de casada, parei de tomar anticoncepcional, descobri isso em menos de 1 ano. Deus me fez gerar. A gente fez 2 anos agora em abril. E que eu ouvi do médico que seria difícil engravidar, que talvez nem engravidasse, porque tinha muitas mulheres que não conseguiam engravidar. E em menos de 1 ano, porque eu descobri que estava grávida em final do ano passado, Deus me deu essa dádiva, que é gerar uma vida. Ele me fez entender que a promessa dele estava de pé. Que a última palavra vem dele. Pode tal pessoa falar isso, outra pessoa falar aquilo, médicos falar que você não vai conseguir, mas eu quero que você saiba que a última palavra ela vem do Senhor. E Deus faz por nós o que nenhum homem pode fazer. Para vocês entenderem mais ainda o quanto que Deus é detalhista e o quanto que Ele é fiel, vou contar para vocês mais uma história
desse neném que está aqui na nossa barriga que eu estou gerando. E eu disse para o Senhor: Deus, como cumprimento da sua palavra e confirmação, irei contar esse testemunho e contarei do que o Senhor fez por mim nesse longo do tempo, porque sei que muitas vidas precisam ser edificadas. Então vamos lá. Tínhamos um desejo no nosso coração, antes mesmo de engravidar, antes mesmo de casarmos, a gente sempre falava que queria ter uma menininha primeiro. E eu, Tamires, já orava antes mesmo de conhecer Júnior pelos meus filhos. Inclusive pela minha Ana Laura. Eu já tinha esse nome em mente, era o desejo do nosso coração. E eu já dizia ao Senhor qual seria o nome. Ana Laura tem um significado muito lindo. Ana tem o significado de mulher graciosa, e Laura tem o significado de mulher vitoriosa e triunfadora. Era justamente a minha Ana Laura que eu pedi ao Senhor. E eu fiz uma carta para Deus, especificando mais uma vez e falando sobre o desejo do nosso coração. Depois que eu fiz essa carta para Deus, teve alguns momentos que eu ficava me perguntando: será que Deus mandaria a minha Ana Laura agora? Mas no início surgiu muitas dúvidas, confesso, e muitas preocupações também de início de gravidez, que toda grávida tem, né? Eu acredito. Algo que eu vinha pensando muito, sabe? E Deus novamente usa uma pessoa para me confirmar, para dizer que conhecia os desejos do meu coração e que eu ficasse tranquila e descansasse quanto a isso. Deus é lindo e fiel, gente. E então eu descansei. Depois de um tempo, eu comecei a sentir que seria Ana Laura. Aquela intuiçãozinha de mãe que todo mundo fala, que a mãe sente. Eu comecei a sentir muito que era, sim, a minha Ana Laura. Todo mundo que falava, inclusive da minha família do meu esposo, a maior parte, gente, a maior torcida era para Benício, que foi o nome que a gente escolheu para o nosso filho, né? Se fosse menino. E eu tinha no meu coração essa confirmação que Deus tinha me dado, quanto à carta que eu tinha escrevido. E então eu sempre falava que seria Ana Laura. Depois de algum tempo, eu novamente fui falar com Deus e eu falei: Deus, eu nunca sonhei com uma criança, todo mundo já sonhou com uma criança. Inclusive a primeira pessoa que sonhou, né, eu grávida, eu ainda não sabia que estava grávida, e ela veio me contar, dizendo que tinha sonhado com uma menininha e que eu estava anunciando no meu Instagram que eu estava grávida. E eu ainda não sabia, inclusive nem tinha feito o teste para saber se estava ou não. E nesse decorrer do tempo, muitas pessoas sonhavam com menina, com menino. Agora eu quero uma confirmação, eu quero que o Senhor me mostre. Se for uma menina, eu quero sonhar com a menina. Se for um menino, eu quero sonhar com o menino. Quero que fique claro aqui que se fosse para ser o meu Benício, eu ia amar do mesmo jeito. Afinal, eu sou a mãe, né? Mas desde o início, até antes mesmo de estar grávida, eu já orava pela minha Ana Laura. E eu queria essa confirmação, né? Tem um tempo, eu não sonhava de jeito nenhum. Até que um dia eu sonhei com a menininha, uma bebezinha branquinha. Linda, gente, a coisa mais linda. E eu não sonhei com mais nada. Nada, nada, nada. Não tinha histórias, não tinha mais nada. Era só essa imagem de sonho que eu lembrava. De uma neném branquinha nos meus braços. E eu contei pra Júnior, né? E pra minha mãe também, pra minha tia. Não contei pra muita gente, até porque as pessoas, elas me contrariavam. Eu até brinquei com o Júnior: pra que vamos fazer essa revelação, se eu já tenho certeza do que é? Eu lembro, gente, que no início, antes de eu sentir, antes das confirmações de Deus, eu tinha tido uma conversa com o Júnior. Ele me dizia: amor, vai vir um menino. Desde o início ele dizia que sentia que era um menino. Ele achava que era um menino. Acredito que também porque a maior parte das pessoas falavam que era menino. Na família dele só vem menino, o pai dele só fez menino. Na verdade, o que mais prevalece na família dele é homem. E eu olhei pra ele e disse: amor, Deus é detalhista. E ele conhece o desejo do nosso coração. O nosso desejo sempre foi ter uma menina primeiro. E eu falava pra ele: Deus é um pai lindo, Deus é um pai bondoso. Ele conhece o desejo do nosso coração. E eu fiz ele lembrar disso depois do nosso chá. No dia anterior do nosso chá, foi a única dúvida que eu tive, na verdade, por um pouquinho de tempo, sabe? Eu perguntei à minha amiga, será que é Benício, amiga? E eu tô me enganando esse tempo todo. Mas não, Deus já tinha me confirmado. E logo depois disso, a certeza voltou pro meu coração, que sim, que seria Ana Laura. E as pessoas me perguntavam muito: nossa, você tá tão tranquila. A guardiã do segredo estava mais ansiosa do que eu. Eu estava bem tranquila quanto a isso, mas no dia o meu coração palpitava. E ali a gente foi pro chá e Júlio me disse: você vai ficar surpresa, porque vai ser azul. E eu disse: você que vai ficar surpresa, porque vai ser rosa. Então chegou o momento. E sim, a nossa Ana Laura está aqui no nosso forninho. E por isso que eu usei essa frase desde o início. Porque foi essa frase que eu disse para meu esposo no início da minha gestação. Deus é detalhista. E Ele conhece o desejo do nosso coração.
Deus, ele é muito fiel, ele é muito bondoso, ele é um pai zeloso, ele cuida, ele sabe das nossas necessidades, dos nossos anseios. E ele cuidou de tudo, gente. Vocês viram aí dos detalhes que Deus preparou para esse lindo dia. E é algo que vai ficar memorável na minha vida, todo esse meu testemunho. A minha Ana Laura, ela é promessa, ela é milagre. E eu estou muito feliz. E eu quero finalizar com vocês, lendo esse versículo que me fez lembrar de toda essa minha trajetória, de tudo que eu passei. Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Esse versículo também que se encontra em Isaías 41, 20. Para que todos observem, saibam, considerem juntos e compreendam que é a mão do Senhor que fez isso. E é isso. Espero que esse vídeo edifique a sua vida.